Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Vamos hoje para a terceira parte sobre o pessoal ali do Oriente Médio. Nabopolassar foi um líder caldeu que se ergueu contra o domínio da Síria, aproveitando-se da morte de Assurbanipal em 627 a.C. Permitiu-lhe fazer crescer suas forças e adotar uma conduta audaciosa, lançando-se contra as cidades assírias de Nippur e Uruk. Essas vitórias aumentaram-lhe o prestígio e o poder, abrindo-lhe o caminho para seu reconhecimento como novo rei da Babilônia em 626 a.C. Mas os assírios mantiveram seu domínio sobre uma parte considerável ainda do território babilônico, e a luta continuou por vários anos. Em 616 a.C., Nabopolassar conduziu suas tropas ao longo do rio Tigre e sitiou a cidade de Assur. Porém, ele viu-se obrigado a desistir e a recuar, em parte devido ao apoio que os assírios receberam do faraó do Egito, que nessa época era Psamético I. Foi então que em 614 a.C. ele aproximou-se dos Medos, um povo aguerrido cujo poderio se encontrava em pleno processo de expansão. A aliança formalizou-se em Assur, tomada após 3 investidas, mediante o casamento do príncipe Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, com uma princesa Meda, filha do rei Ciaxares, chamada Amurrea. Em 612 a.C., os aliados convergiram sobre Nínive e, após um longo cerco, afinal conquistaram a orgulhosa capital da Síria. A cidade foi devastada e o rei assírio, na época, que era Sin-Shar-Ishkun, desapareceu entre as chamas ateadas pelos invasores. O seu sucessor, seu filho, Assurbanipal II, ainda tentou resistir na cidade de Harã, mas até com o apoio dos egípcios, mas essa cidade também caiu 3 anos depois. Os caldeus são considerados o segundo Império Babilônico ou Novo Império Babilônico, que durou de 612 a 539 a.C. Era um povo de origem semita que se estabeleceu na Mesopotâmia no início do primeiro milênio a.C. Nabucodonosor II foi o governante mais conhecido dos caldeus. Ele governou por quase 60 anos e após sua morte, os persas dominaram o Novo Império Babilônico. A economia nessa época baseava-se na agricultura e no comércio. Ele reconstruiu e adornou a Babilônia e a tornou sua capital. Construiu canais, aquedutos e reservatórios. 9 de 10 dos tijolos das ruínas da Babilônia e 19 das 20 demais ruínas de seu antigo país contêm o nome de Nabucodonosor inscrito nelas. Ele provavelmente construiu ou reformou toda a cidade ou templo nos seus domínios. Nabucodonosor II conquistou Israel, tomou Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia, inclusive o profeta Daniel. Essa é conhecida como a primeira deportação de judeus para a Mesopotâmia. Episódio que ficou conhecido como o Cativeiro da Babilônia. Uma das contribuições dos caldeus foram os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Império dos Caldeus durou pouco, 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa quando foi conquistado por Ciro o Grande. Os magos caldeus eram muito famosos naquela época. Eles eram peritos nas artes das adivinhações, da astrologia e dos fenômenos da natureza. Eles também eram chamados de Ashpu ou Mashmashu, que significa exorcistas. Eles cultuavam o deus Ea, que era o deus supremo, assim como Marduk, que era o criador dos homens. Já falamos em um dos nossos vídeos anteriores sobre como até os judeus se valeram dessa magia caldeia em algumas situações bíblicas. Livro dos Números igualmente relata a atuação do adivinho e mago Balaão, cujos poderes ocultos são requeridos por Balaque, rei de Moab, a fim de deter o avanço dos israelitas. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, falando do povo ali do Oriente Médio. A gente ainda vai continuar falando um pouco deles, vamos falar um pouco de mitologia, vamos falar um pouco da deusa Ishtar, enfim, nós vamos entrar agora nessa seara mitológica e
Lembrando que a gente está com esse objetivo de chegar até o islamismo. Agora que vocês já ouviram falar do Egito, da Judéia, dos povos semitas, a gente vai começar agora a amarrar a parte mitológica desses povos. Então, curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal também para ajudar a gente. E é isso aí. Valeu. Valeu. Com uma princesa Meda, filho do rei Ciácides. Puta que pariu. Uma pessoa tivesse uma princesa chamada Gearra. Ah, mas deve ter, cara. Com certeza. Ou reformou toda a cidade ou templo nos seus domínios. Inclusive, junto com eles, o tal é foda. O tal do Daniel. O tal do Daniel, manja. A gente fala de Ea num dos vídeos, lembra que não conseguia falar Ea? É, que você errou Ea. Eu falo Ajnaputin. E não consegue falar Ea, é foda. No épico de Gilgamesh, o herói encontra o herói imortal, Utnapishtim, que descreve como Deus é. Aí fudeu, né? Deus... Caralho, fudeu? Ea! O nome do Deus é Ea! Não tem mistério no nome desse Deus. Você leu Utnapishtim e não consegue ler Ea, é foda, não. Aí fudeu. Essa...